vou explicar logo o termo para você aqui, né? O queima total faz uma alusão a uma situação descrita num livro sobre um possível grupo de hackers que poderia paralisar o mundo a partir de uma sequência de ataques que veriam desde a paralisação do setor de energia, setor financeiro, hospitais, enfim, até provocar dentro da sociedade, pelo controle das estruturas de infraestrutura do Estado, até danos catastróficos, como enchentes e explosões e uma série de outros danos à sociedade. Além de, como hoje temos uma amostra, impedir, por exemplo, o livre trânsito das pessoas no país. Imagina, né? E olha como é importante nós analisarmos isso se nós estamos preparados para o grau de imposição, de restrição que alguns tiranos do Estado querem impor para nós. Ao estabelecer que a circulação entre países ou até internamente, para que você acesse um bar, um restaurante ou até um supermercado, até para sua subsistência, você tem que apresentar um documento que simplesmente foi sequestrado. Como é que ficaria isso? Como é que fica a cara de um tiranete como, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, que provavelmente faz aquelas suas aparições, né? Ali quase que teatrais, quase que não, teatrais, né? Diante da realidade. Né? Com toda a máquina, imagina um estado como São Paulo, 600 bilhões de dólares anuais de orçamento, agora também de joelhos diante de uma bandeira que o governador defende. Mas você vai dizer, Moisés, mas isso foi com o governo federal? Sim, mas quem está aplicando essas regras, o governo federal é contra a restrição e a segregação via qualquer tipo de distinção, né, dos habitantes do Brasil. Quem tem aplicado isso são os governos locais, como o governo de São Paulo. Como é que fica isso aí, né, nessa situação? Olha que análise boa para a gente fazer nesse momento. Ah, não, mas tem um papelzinho. Será? Eu acredito que as pessoas tendem a confiar no Estado e da feita que você registra ali o seu documento, você estaria isento, né? Olha como é importante a prova física, se a dependência for 100% digital. Vamos falar sobre isso aqui. E queima total diz respeito a esse evento. No caso agora concreto de hoje, não foi uma queima total. A gente vai falar sobre queima total, mas foi uma amostra, né, que atinge a mobilidade, por exemplo, do cidadão no território nacional. Aliás, a sua mobilidade até dentro do seu emprego, se você tiver que provar ou comprovar que se imunizou. Olha só o problema que isso causa. Estamos preparados para esse rigor, né, por parte aí de algumas autoridades, em que tudo tem que se comprovar? Na verdade, já se parte do princípio que o brasileiro, o cidadão no mundo, já está todo errado. Ele precisa estar o tempo todo comprovando tudo. Agora até que não é um mal para si próprio. Dá uma olhada nisso. Vamos aos fatos. Ataque hacker, dados de imunização somem do Conect SUS após invasão. O grupo afirmou que invadiu o site do Ministério da Saúde e sequestrou 50 terabytes de dados. Um dos sites do Ministério da Saúde foi invadido na madrugada desta sexta-feira, né, portanto, no dia de hoje, e saiu do ar. Serviços como o DataSUS, painel de do Coronga, né, e o Conect SUS, que exibe os dados de imunização e a carteira digital de imunização, foram atingidos. O grupo hacker Lapsus, né, Lapsus Group, reclamou a autoria do ataque cibernético. Ao tentar acessar o portal, os usuários encontraram um recado. Os dados internos do sistema foram copiados e excluídos. 50 terabytes de dados estão em nossas mãos. A mensagem, ao final da madrugada, ficou indisponível, mas as plataformas continuam fora do ar. Bom, vou explicar tecnicamente rápido para você entender. Depois eles tiraram do ar porque o próprio órgão tem o controle do domínio e ele pode fazer isso, ele pode redirecionar e aí tiraram do ar. Mas esse tipo de ataque não cessou, porque trata-se de um ataque chamado ransomware. Vou falar rapidamente sobre isso. Ó. No topo da página, os invasores deixaram um aviso de ransomware, software intencionalmente feito para causar danos a um servidor, ou seja, está tendo a restrição do acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio
Além disso, os responsáveis pedem para que seja feito um contato através de uma conta do Telegram ou e-mail, caso queiram retorno dos dados. O aplicativo Conect SUS, responsável por emitir o certificado de imunização, também apresentou problemas, primeiro com dificuldades para que seus usuários efetuassem login no sistema e depois com o desaparecimento de dados sobre imunização. Atualmente, o documento é exigido para ter acesso a diversos lugares do Brasil, como shows, jogos, futebol, restaurantes, bares, aí tem também várias outras, né? Tem lugar que é até para você acessar a mobilidade, para você pegar um táxi ou um Uber, já é exigido, né? Até o momento não há informações sobre como o ataque foi realizado. O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou. Isso aqui foi logo no início, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como isso funciona e, por uma coincidência, no dia 8 agora, 2 dias, nós tivemos uma apresentação no Condefesa, no Conselho de Defesa, do qual eu faço parte, sou um dos diretores, do Condeciber, que é o Comando de Defesa Cibernética do Brasil. Estiveram lá os dois generais, o general de Exército Amin e o general de divisão, atualmente responsável pela pasta de defesa cibernética, e vou até trazer aqui uma parte da apresentação que foi feita, porque foi tratado exatamente desse assunto. O assunto que foi tratado ali, entre outras coisas, foi a questão eleitoral em 2022, o que demonstra que há vulnerabilidade sempre independente. Não existe aquela fala, por exemplo, do ministro lá do TSE, que está tudo perfeito e nada poderá acontecer. Existem vulnerabilidades sempre, aliás, isso ficou claro na apresentação do dia 8, e que nós precisamos aperfeiçoar os sistemas sempre também. E nós vamos falar a respeito disso aqui. Né? General Weber falou no dia da divisão. General Divisão. Após ataque à saúde, grupo hacker invade site de escola virtual ligado ao governo. Né? Algumas pessoas tentaram sugerir que essa questão poderia partir ou da direita ou da esquerda, ou enfim. Eu acredito, vou dar minha opinião, que é um ataque que parte da própria motivação dos hackers em fazê-lo. Os hackers normalmente não são pessoas ligadas a algum tipo de ativismo do Estado. Inclusive, a vertente libertária impera no mundo, vamos dizer, da tecnologia, entende que o Estado atrapalha a vida do ser humano, e eu duvido muito que esse ataque tenha sido feito dessa forma. E o tipo de ataque como os ransomware, normalmente são seguidos, são diferentes de outros ataques de ativismo. Quando um ataque ocorre por ativismo, normalmente se usa uma vertente que é o DDoS, que é a negação de serviço, ou seja, você transforma uma série de computadores em zumbis que vão atacar um determinado domínio ou site para que as pessoas não possam acessar esse serviço. Tá? E aí você levanta uma bandeira ali qualquer, ou para um lado ou para outro. E chama, inclusive, de hacktivismo, né? Um ativismo hacker. Nesse caso, quando se utiliza da ferramenta e de ferramentas de ransomware, ou seja, onde você sequestra os dados e danifica o servidor original, impedindo que ele possa voltar ao ar por um período, né, até que um backup seja restabelecido ou uma contramedida seja ativada, normalmente envolve recursos, ou seja, há uma demanda, pode até ser que parte do grupo tenha algum ativismo, mas o objetivo principal é o objetivo financeiro. Tá? E é isso que nós estamos vendo no momento, ou seja, neste atual momento, os dados dos servidores principais ativos foram sequestrados e o código da aplicação ou do programa foi corrompido, ou seja, é inviável religar o servidor. É óbvio que sistemas dessa complexidade podem ter ali sistemas de backup, enfim. Né? O problema é que existe um processo de corrupção dos dados internos, ninguém sabe a extensão, se isso começou há 5 dias ou está há 6 meses acontecendo, onde todo o sistema já foi corrompido e vários dos seus, inclusive backups, já estão corrompidos também. Ou seja, ao serem reativados, poderão ser derrubados imediatamente. É um sistema muito complexo, tá, que está por trás disso. Eu estou tentando ser o mais coloquial possível para que você possa entender, né, esse assunto. Tá? Bom, saúde diz que ataque hacker afetou temporariamente o sistema, e aí eu já vou adiantar para você
que, prudentemente, o Ministério da Saúde pede aí 10 dias para reativá-lo. O que deveria acontecer imediatamente é que todas as medidas tomadas, inclusive nos estados, para a restrição de mobilidade do cidadão, de bem, o cidadão que não joga na linha, esse não precisa de autorização do Estado, mas o cidadão de bem, para acessar seus empregos, para acessar os espaços públicos, para acessar acessos a instituições privadas com acesso público, como restaurantes, bares, enfim, supermercados, mobilidade, Uber, táxi, enfim. Isso deveria ser tudo suspenso, porque não há como as pessoas comprovarem, mesmo aqueles que já se submeteram à tirania do Estado, com medo, inclusive, né, de perderem as suas funções econômicas ali no Estado, perder emprego, enfim. Aí já cederam ao sistema, mas não tem agora como comprovar. Então, essa seria uma medida razoável de estados e municípios, né, de suspenderem aí essas exigências. Primeiro passo, até que isso possa ser restabelecido. Tá? Já foi acionada a Polícia Federal, o grupo, né, alega que sequestrou 50 terabytes de dados, é coisa pra caramba, pessoal. Tá? Teve até eu vi algumas políticos de esquerda dizendo que é incoerente, 50 terabytes não é toda a questão dos dados do Brasil. Olha, pessoal, dados e metadados é pouca coisa. Você é um universo de coisas que cabem em 50 terabytes. É óbvio, não compara com por exemplo, uma rede de vídeos ou de imagens, que isso sim sobrecarrega muito em termos de carga de dados. Mas para uma aplicação é muita coisa. Acredito que cabe sim, mesmo que seja de todo o país, mas cabe sim. Eu estou só fazendo esse comentário à parte, porque eu vi que algumas publicações de esquerda já tentam aí dizer que isso é algum tipo de, sei lá, invencionismo do governo. Né? Absurdo, né? Turma não quer ajudar mesmo. Governo decide adiar restrições para viajantes não imunizados. Por parte do governo federal já foi feito, né? A decisão foi após o ataque hacker sofrido pelo site oficial do Ministério da Saúde. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, acaba de anunciar, né, nesta sexta-feira, que a portaria que exige o comprovante de imunizantes para viajantes que chegam ao Brasil será postergada para 18 de dezembro, até que eles possam, né, analisar o que houve. Estive na Casa Civil e a gente vai postergar a vigência da portaria que trata das fronteiras, em especial aqueles itens que falam sobre a apresentação de certificado de vacinação ou, em caso contrário, cumprimento de quarentena, disse Cruz em coletiva à imprensa. A exigência para viajantes começaria a partir do sábado, agora dia 11. Os não imunizados que entrassem no Brasil teriam que cumprir quarentena de 5 dias em casa ou em hotel. O governo sugere que países aceitem cartão de vacina físico de turistas brasileiros. Mas olha o problema que se transformou, inclusive para você que é brasileiro e que, de alguma forma, digitalizou o seu comprovante e agora nem tem mais. Aí já surgiu um problema, né? É o que eu digo, estamos preparados para esse mundo 100% digital? Olha que eu sou da área de tecnologia, pessoal. Mas eu sei que o backup físico sempre é o mais garantido, né? Vamos lá. Bom, por último aqui, Polícia Federal e GSI vão investigar o ataque hacker ao Ministério da Saúde, né? Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Polícia Federal, vão investigar o ataque ao sistema do Ministério da Saúde, aplicativo. Confira a nota completa do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde informa que na madrugada desta sexta-feira sofreu um incidente que comprometeu temporariamente alguns sistemas da pasta, como o ISUS notifica, Sistema de Informação, Programa Nacional de Imunização, Conecte SUS de funcionalidades com a emissão do Certificado Nacional, né, de Imunização. O Gabinete de Segurança Institucional e a Polícia Federal já foram acionados pela pasta para que apoiem a investigação. O Departamento de Informática do SUS, DataSUS, está atuando com a máxima agilidade para o restabelecimento das plataformas. Bom, eu vou fazer um pulo rápido aqui. O GSI tem como uma das suas atribuições manter a estabilidade e a segurança do próprio governo, né? E isso diz respeito a isso e, com certeza, vai agir aí nesse sentido junto com a Polícia Federal. Mas eu quero fazer uma alusão rápida aqui, porque, como eu falei aqui no início, eu tive uma reunião aqui no Conselho de Defesa no dia 8. Está aí o general Eber bem ao meu lado aqui e o general Emin ali à ponta também, que são os responsáveis por esse setor no
Comando de Defesa Cibernética. A defesa cibernética do Brasil é atribuição do Exército Brasileiro. Cada força tem atribuições. Inclusive, é um comando de interoperabilidade, ou seja, não tem só gente do Exército. Alguns chefes, o chefe do Estado-Maior, por exemplo, lá é da Marinha, e outros analistas, um é da Força Aérea, outros do Exército, enfim, você envolve praticamente todas as forças nesse comando. E durante a palestra, né, nós falamos justamente, ó, isso aqui é parte da palestra, estou colocando para vocês, isso foi há 2 dias, tá muito atual, sobre o domínio cibernético, que é transversal, né, e está muito conectado com o conceito de guerra híbrida. Pois bem, eu fiz questão de separar, são, sei lá, 50 slides, mas eu separei alguns poucos slides, 3 slides aqui para nós falarmos, sobre os ataques, para você não achar também que isso é uma falha do Brasil, acontece só no Brasil, né? Eu vou usar alguns exemplos aqui para você entender que isso ocorre no mundo todo, tá? E vou, inclusive, pontuar. Um dos primeiros e mais relevantes ataques acontecidos foi na Estônia, um ataque de DDoS, de negação de serviço. Para quem não sabe, a Estônia é considerado um dos países com o maior índice de inclusão digital do mundo. A sociedade estoniana inteira ali, até a eleição na Estônia é por meio de aplicativo. Tá? Todos os serviços cartorários, os serviços administrativos públicos, são todos digitais, você faz tudo de casa. É também líder no desenvolvimento de novas tecnologias e teve praticamente a sua estrutura paralisada. E hoje, depois de aprender muito com essas questões, é o centro de excelência da OTAN para a guerra cibernética. Os exercícios que acontecem hoje a nível mundial para defesas cibernéticas são na Estônia, mas foram vítimas aí de ataques de grande porte, paralisaram o país inteiro. Tá? Na Geórgia também houve um ataque como esse, houve na Ucrânia, e aqui vem um detalhe, que é uma outra modalidade. Eu não vou explicar todas, porque senão ficaria cansativo. Mas no Irã houve um ataque de dispositivos não vinculados às redes de internet, às redes públicas ou acessíveis de internet, que foi um ataque direcionado a uma usina nuclear, a uma usina de enriquecimento de urânio no Irã, que não está conectada à internet. Então, aquela conversa, eu fiz questão de falar sobre isso, porque uma das defesas, por exemplo, lá do TSE sobre a blindagem das urnas eletrônicas no Brasil é que elas não estão conectadas à internet. Pessoal, em algum momento, a compilação dos dados, todos esses dados, terão que interagir em algum estágio, tá? Principalmente se você fala em automação plena de um processo. A eleição brasileira, ela é calcada atualmente num processo 100% digital. Em algum momento, todos os dados apurados, mesmo que de forma isolada da rede mundial de computadores, eles estarão sujeitos a algum tipo de ataque, como os ataques aí que aconteceram no Irã. Eu não vou explicar aqui, é um pouco mais complexo, eu tenho até o diagrama de como isso ocorre. Tem até um vídeo que a gente pode colocar posteriormente, posso falar amanhã na live de membros sobre isso, né? E agora, o Brasil está sendo vítima do que é o ransomware. Tá? Está sendo muito comum e é um tipo de ataque que visa o benefício financeiro no final, onde os dados são sequestrados e é pedido uma recompensa, né, um resgate dos dados em algum tipo de moeda, uma moeda digital, enfim, em algum tipo de processo não rastreável. Então, não é muito simples de ser resolvido. Né? Tem outras questões aqui que foram colocadas, os próprios Estados Unidos foram vítimas, né, desses ataques, tem o maior esquema de defesa cibernética também, e também aqui um dos ataques aqui mais famosos também que ocorreu na faixa de Gaza. Então, isso é um problema que acontece no mundo todo e o Brasil está sendo vítima nesse momento desse tipo de situação. Então, não é algo que é uma falha da equipe, uma falta de preparo da equipe do governo. Isso é um problema mundial. E eu vou dizer logo, aqueles que acharem que é possível estar 100% blindados contra um ataque, me desculpa, é pura ingenuidade. Os hackers sempre estarão um passo à frente, até porque boa parte do desenvolvimento de sistemas são feitos por pessoas que de dia
estão lá cumprindo as suas tarefas ordinárias, né, dentro das grandes empresas de tecnologia, mas da feita que sai dali, costumam ali surfar por outros caminhos também. Isso é normal de quem é programador. Seu amigo que programa, imagina, desde os 8 anos de idade, a gente entende que existe um mundo real e existe um mundo totalmente por trás ali das portas da internet, né? Então é impossível você estar 100% protegido com relação a isso. Você tem maneiras de mitigar isso, mas nunca poderá evitar que isso ocorra. Recentemente teve grandes exemplos de ataques em redes varejistas mundiais, redes de seguro também, que simplesmente pararam atividades que giram bilhões de dólares por dia, né? E os desfechos não cabe a gente explicar. Eu fiz questão de trazer essas informações aqui e vou dizer para você que eu usei o termo aqui, ó, queima total na nossa capa. Deixa eu ver se eu resgatar aqui a nossa capa. Eu usei o termo queima total porque um governo como o nosso brasileiro, dá uma olhada nisso aqui, nesse gráfico também, dessa palestra, tem 100% dos órgãos federais e estaduais utilizam a internet. 100%. O nosso processo de escolha do presidente é um processo cibernético. Parte dele é feito de forma isolada, mas em algum momento essas informações circulam em algum tipo de rede privada. Mesmo que seja uma rede encriptada, tem pessoas no meio do processo, essas pessoas estão passíveis de serem manipuladas por um protocolo que a gente chama de engenharia social, onde senhas e tudo mais são obtidos, e aí a turma toma conta do sistema. Aliás, o que ocorreu recentemente, que gerou aquela reunião lá no Palácio da Alvorada e que foi exposto pelo próprio presidente da República, foi justamente uma demonstração onde os hackers que invadiram o sistema eleitoral, eles detinham senhas de ministros envolvidos do próprio Tribunal Eleitoral. Então fica, às vezes, difícil de ser detectado. Aliás, em média, isso é um dado importante, uma grande corporação demora até 6 meses para identificar que houve um ataque nos seus sistemas. Isso quando detecta. Pode passar anos com um invasor dentro do sistema sem que seja detectado. Tá? Então, isso é só para ter uma palhinha aí. E eu fiz questão de trazer aqui, vou voltar agora nesse momento para o nosso chat aqui, para a gente debater aqui no chat, ou você deixar a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários, eu vou procurar, ou agora durante a live, ou a estreia, agora às 9h45 da manhã, ou a live ou a estreia, responder posteriormente perguntas técnicas, né? Perguntas ou curiosidades que sejam coerentes sobre esse tema. Gostou desse tema, pessoal? Dá like, se inscreve, compartilha.